Olá a todos e espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Vamos falar sobre manutenção sem esquema. Isso. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você deixe o seu like, sua inscrição e também faça cá o seu comentário. Então, sem demoras, vamos ao nosso vídeo. Vamos lá, pau na máquina. Bem, vamos então fazer aqui agora a nossa aula sobre como consertar um equipamento ou equipamentos, eletrônicos sem o seu esquema. Dicas, truques para fazer manutenção em qualquer equipamento. Bem, nem sempre, aliás, eu vou acrescentar aqui que na maior parte das vezes nós não temos o esquema ou o manual técnico, ou mesmo que seja um esquemário do equipamento que vamos consertar. É muito comum isso acontecer. Então o que nós vamos fazer aqui nessa aula é dar a orientação como é que você deve comportar no diagnóstico de um defeito num equipamento que você não tem um esquema para se basear, ok? Vamos lá. Consertar placas de circuito impresso sem um esquema pode ser desafiador, mas não é impossível. Aqui estão algumas etapas que podem ajudar. Inspeção visual. Examine a placa cuidadosamente em busca de danos visíveis, como trilhas quebradas, soldas ruins, componentes queimados ou danificados. E aqui eu vou acrescentar a esse texto o seguinte: não somente procurando pelo defeito em si, mas também você vai examinar a placa e vai começar a definir ali quais são as seções dela. Por exemplo, se você tem aqui um receiver nessa placa, você obviamente vai ter a seção de FI, de AM, FM, vai ter a parte de pré-amplificação, a parte de equalização, Você vai ter a parte do amplificador de potência, a fonte de alimentação. Então, o que você vai fazer ali com esse aparelho aberto é identificar essas áreas para que, conforme o defeito que lhe apresente, você já tenha áreas específicas para poder olhar. Isso já diminui bastante a quantidade de itens que você tem que verificar, ok? Nessa inspeção. Identifique os componentes da placa. Se possível, marque ou faça um esquema simples de onde estão os componentes principais. Fazendo parte daquela primeira inspeção, o que você vai fazer? Vamos ainda voltar ao esquema do receiver, E você vai identificar ali a saída, onde estão os transistores de saída ou o circuito integrado de saída, a fonte, Que tipo de fonte que esse amplificador tem, Aonde estão os diodos, aonde estão os capacitores da fonte, aonde estão ali os filtros da fonte, Como é que ela é construída. Vai verificar isso, aonde está a parte de FI, a parte de FM e AM, o pré-amplificador. Analisando isso, você faz um esquema simples. Se for um equipamento muito simples, esse esquema pode ser mental. Se não, você pega uma folha em branco mesmo e desenha um croquis simples da placa e vai colocando ali: essa área aqui é a amplificação, aquela área ali é isso, é assim, 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 para que você tenha um norte para você seguir. Use um multímetro para verificar a continuidade das trilhas, a resistência e a integridade dos componentes. Isso pode ajudar a localizar conexões interrompidas ou componentes defeituosos. Bom, em caso de defeitos em que você não tem seções inteiras a não funcionar, ou até mesmo o equipamento todo a não funcionar, essa é uma etapa interessante de seguir. Por quê? Por exemplo, eu chego lá, tem um equipamento que não liga. Se ele não liga, a primeira coisa que você tem que ver, obviamente, é se ele está sendo alimentado. Então você vai lá com o multímetro, vê se está entrando a corrente da rede, se está alimentando o aparelho. Se ela estiver alimentando, você vê se a AC, se a corrente alternada está entrando no transformador ou na fonte desse mesmo aparelho. Depois de verificar isso, você vai verificar se você tem DC, ou seja,
Se essa fonte está produzindo ou gerando corrente contínua para alimentar essa placa, esse circuito e assim por diante. Você vai fazendo ali um passo a passo até chegar aonde essa energia está sendo interrompida. Pesquise referências. Procure por placas semelhantes na internet que possam ter esquemas ou documentação técnica disponível. Às vezes placas e dispositivos semelhantes podem ter lógicas elétricas parecidas. Novamente, usando aqui o exemplo do nosso receiver, né? Por exemplo, se você vê ali que o receiver tem uma saída, um STK qualquer, um CI-STK qualquer, você pode procurar outros receivers que usem o mesmo STK, porque provavelmente a etapa de saída de potência dele vai ser igual. Ou vamos dizer que você, no mesmo receiver, você viu que o decoder de FM é um decoder X qualquer. Você pode procurar outros que tenham o mesmo decoder, porque isso também vai te trazer circuitos semelhantes, ok? Reparos experimentais. Para trilhas quebradas, você pode tentar reconstruí-las usando fios finos. São jumpers, né? De cobre e de solda. Para componentes danificados, tente substituí-los por componentes equivalentes. Se é possível, identificar suas funções ou componentes próximos em funções e valor. Aqui é o seguinte: se for trilha danificada, obviamente é recompor a trilha com jumper ou com fios de cobre, né? Tomando sempre cuidado para manter a trilha fidedigna à ligação que era original e não provocar curto nenhum com outras trilhas. E a substituição de componentes equivalentes. Aí você vai precisar da folha de dados daquele componente, né? Se for um resistor, é simples. Você vai trocar o resistor pelo mesmo valor, tanto entre impedância ômica como também em potência, né? Vamos dizer que um resistor de 10 ohms, você vai botar um outro resistor de 10 ohms. E se der de meio watt, outro de meio watt. É fácil. Se for um componente ativo, um transistor, um circuito integrado, um componente mais complexo, você tem que ir à folha de dados, verificar as características daquele componente, e aí, se você não tiver um componente igual, você pode usar componentes compatíveis, ou seja, que tenham características semelhantes, que possam ser usadas naquele circuito, certo? Um exemplo, por exemplo, se você tem um FET lá, um MOSFET usando numa saída de um inversor qualquer, e aquele FET está queimado, você achou aquele FET queimado e tem certeza que é só trocar aquele FET e vai funcionar. Você vai até a folha de dados daquele FET, ver qual é a tensão máxima que ele trabalha, ver qual é a corrente máxima que ele trabalha, claro, ver a polaridade daquele FET, tem que ser idêntica, certo? E aí você vai procurar FETs que tenham a mesma característica ou superior. Por exemplo, se o FET queimado lá é de 60 volts e você achou um de 70, 80 volts, positivo, ele pode ser usado ali, não há problema, ele é superior, ele vai funcionar até com mais folga. Se ele era de 10 amperes e o que você vai colocar é de 15 amperes, tranquilamente, também pode, ele está superior, tem que ser sempre igual ou superior, ok? Conserte pequenas seções por vez e teste o funcionamento após cada reparo para verificar se o problema foi resolvido ou se novos problemas surgiram. Bem, aqui é o seguinte, você vai trocar esse componente. Você achou ele está com defeito, você trocou o componente. Você, depois de fazer essa troca desse componente, né, você testa, vê se aquilo está funcionando e se não há mais nenhum defeito no equipamento, tá? Porque é provável que não seja só um componente. Muitas vezes um equipamento dá defeito e é só um componente. Sim, isso acontece e é com uma boa frequência. Mas acontece também em muitos casos que são 2, 3 componentes que têm que ser trocados. Então, tome atenção a isso. Principalmente se o componente que você vai trocar depende de outro para se manter funcionando. Por exemplo,
você tem aqui um CI que queimou, tá? E você tem o diodo que alimentava esse CI, ele também está em curto. Então você não pode trocar o CI e deixar esse diodo em curto. Você tem que trocar os dois, certo? Então tome atenção a isso, porque aí você bota lá o CI e se o diodo que alimenta ele está em curto, você vai provocar a morte do CI novamente. Então não adianta muito. Você vai ter que trocar os dois, né, antes de ligar o equipamento. Considere consultar profissionais em eletrônica ou particulares em fórum online especializados, onde outros podem oferecer orientação e dicas com base em experiências semelhantes. Eu costumo dizer que esse nosso mundo da eletrônica não é um mundo solitário. Primeiro que você não acha quem saiba de tudo. Não existe quem saiba de tudo. Tá? Nós temos informações demais, mudanças demais, alterações demais, tipos de circuitos múltiplos e tipos diferentes. Então é impossível que uma pessoa saiba de tudo. Então é bom que você faça parte de fóruns, faça parte de grupos de colegas e amigos que tenham o mesmo interesse que você e que aí você possa partilhar. Não só para você colher informações, mas também para você fornecer informações. Porque nesse tipo de fóruns, o interessante é que você não só aprenda, mas você também ensine, né? E assim todos progridem e vão para frente. Faça anotações ou esquemas simples à medida em que realiza os reparos. Isso pode ser útil caso você precise reverter a alteração ou se referir ao trabalho realizado no futuro. Bom, quando você vai fazer qualquer alteração, deixa lá anotado, tá, o que estava antes. Deixa bem fixo o que estava antes. Por quê? Caso você faça alteração e não dê certo, você possa retornar ele exatamente como estava original. Porque senão isso entra numa bola de neve, você já não sabe o que fez, o que não fez. E eu já vi muito colega se perder porque simplesmente começou a fazer trocas e quando fui ver já não sabia mais o que tinha feito. Não confie na sua memória. Anote. Tenha sempre um bloquinho, um papel à mão. Entendeu? Faça a alteração, põe ali o apontamento. Olha, substitui esse por esse. As características desse é XPTO e essa aqui é YZV, por exemplo. E aí você coloca ali e isso vai lhe dar um norte caso aquela coisa não dê certo, certo? Consertar uma placa de circuito sem um esquema é um desafio, mas muitas vezes é possível com paciência, habilidade em eletrônica e um pouco de trabalho investigativo. E trabalho investigativo é o que a gente mais faz na vida, tá? Quem trabalha com eletrônica está sempre investigando componentes, circuitos, situações, está sempre procurando coisas novas. É um trabalho para quem gosta de estar sempre estudando e sempre procurando coisas novas, porque a gente está sempre aprendendo, sempre acrescentando, e quem não quer ter a memória parada, a cuca parada, é o melhor trabalho que existe. Teoria e prática. Vamos então conciliar teoria e prática. Eu vou trazer aqui para vocês uns casos e vocês vão ver que é mais fácil do que parece, né? Porque eu passei esses slides para vocês e vocês vão falar, mas isso aí não vai me ajudar. Isso é só uma pincelada. Vamos agora à teoria, vamos passar à prática aqui para a gente poder ver como é que isso se dá. Temos aí esse rádio de pilha Iowa. Mano, tu trouxe logo um radinho de pilha. Quem conserta um rádio de pilha conserta um microsystem, conserta um receiver. A tecnologia empregada aqui não é muito diferente. A escala muda, mas a tecnologia, os tipos de circuitos são o mesmo, certo? Então, quando você abre esse rádio de pilha, você vai encontrar isso lá. Aqui tem a parte da fonte, que não está na foto. E aqui é a parte da placa dele que está na nossa foto. Aqui nós temos um circuito integrado de um lado. E aqui, nesses 8 pinos aqui, temos outro circuito integrado, né? Aqui nós temos a nossa bobina
de AM, que é a nossa antena, a bobina de antena de AM, né? Aqui você vê, desculpa, aqui você vê o nosso capacitor variável, que vai fazer a sintonia do nosso rádio em AM e FM, certo? E você começa a fazer aquilo que a gente já falou no nosso slide anterior, que é definir as situações. Então aqui eu tenho a parte de amplificação de áudio, né? Aqui eu tenho a parte de FI. E aqui eu tenho a parte de controle de equalização e volume. Que na realidade, se você for ver essas trilhas aqui, ó, que sobem por aqui, passam por trás da bobina, vão até o nosso amplificador. Estão distantes aqui, mas fazem parte desse circuito aqui. E se você seguir um pouco adiante, você vai ver essa parte aqui, ó, é essa aqui que está aqui, ó, tá? Né? Não se espantem com a quantidade de resina na placa, que alguns fabricantes fazem isso mesmo, tá? Eles banjam fluxo e resinas na placa, né? Aqui nós temos um circuito integrado, que é o nosso amplificador do nosso rádio. Do outro lado da placa, o que nós vamos ter isso aqui é o KA2209B. Então, de um lado é assim, é que ele está, é o lado da solda, né? E do outro lado é aqui que ele está, certo? Então, notem que está aqui o nosso CI amplificador. Temos aqui dois resistores, um capacitorzinho aqui no canto, né? Aqui embaixo, outro capacitor aqui, mais 3, 4 eletrolíticos. E se resume a mais ou menos isso aí. Não tem muito mais do que isso no nosso amplificador, né? E se nós formos lá na folha de dados desse amplificador, tá? Nós vamos achar isso aqui, ó. A folha de dados não é só isso não, tá, gente? Tem muito mais informações. Mas vamos achar o nosso CI. É um CI de 8 pinos, tá vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E pelo símbolo aqui interno do CI, nós descobrimos que ele é um amplificador estéreo. É, isso mesmo, eles são dois amplificadores. Mas o nosso rádio é mono, né? Por quê? Porque ele está ligado aqui por pino 3 e pino 1 a nossa carga aqui, que é o nosso alto-falante, tá? Aqui, isso aqui é o nosso alto-falante. Então os dois canais estão ligados no alto-falante para dar mais potência. Então ele pode ser estéreo com uma potência menor ou aumentar a potência para um canal só, certo? E nós vemos aqui a entrada de áudio, né? Vemos aqui também o nosso fio negativo, né? E vemos aqui no pino 2 a nossa entrada de alimentação. Então, vamos dizer que esse aparelho lá estivesse sem falar, mas ligasse, por exemplo. A luzinha lá de LED dele liga, né? Mas só que ele não tem áudio nenhum. O que você... Desculpa, gente. Eu tô meio constipado. É assim que deu para fazer. Bom, o que dá para fazer aqui? Primeiro, você vai verificar se ele está sendo alimentado. Ou seja, se o meu CI está sendo alimentado com a tensão correta. O próprio datasheet vai me dizer qual é a faixa de alimentação desse CI. Como ele é um rádio que tem 3 pilhas, eu sei que ele vai ter que ser alimentado aqui por volta de 4,5 volts, tá? E no meu datasheet diz que esse CI aqui funciona de 1.9 até 12 volts, se eu não me engano. Tá? Posso estar enganado, mas acho que é de 1.9, não, desculpa, de 1.9 a 9 volts. É a faixa de alimentação desse circuito integrado. Então, qualquer tensão que esteja entrando aqui por volta de 4 a 5 volts vai me dizer que esse aparelho está em condições de funcionar, pelo menos no que diz respeito à alimentação do equipamento, certo? Segundo ponto, o que você pode fazer? Injetar um sinal aqui no input, que é no pino 7. Ah, Urbano, eu não tenho injetor de sinais. Eu vou falar para você, você tem injetor de sinais. Você tem o seu dedo,
O seu dedo tem um sinal de áudio já nele aí tranquilamente. Você pega uma chavinha fina e vem aqui no pino 7, segura a chavinha pela parte metálica e injeta sinal aqui. Se estiver funcionando isso aí, se esse circuito estiver funcionando, você tem que ter um ruído de áudio aqui no alto-falante. Se não tiver, e aí você vai já para a segunda parte, vai medir o alto-falante. O alto-falante pode estar aberto. Tá vendo como a gente está seguindo alguns passos? Né? Se ele não tiver injetando, você pode injetar no 5, também no pino 5, no pino 6, no pino 8, entendeu? Para ver se tem algum sinal chegando aqui. Se bem que só vai te dar sinal aqui o input no pino 7. É que isso aqui é junto, tá, gente? Não é separado, não. Tá? Aqui tem que ter uma bolinha aqui. Ou não. Deixa eu pensar. Não, tá certo. É assim mesmo. No pino 7. Então, se seu alto-falante não está funcionando, descobriu que é o seu alto-falante. Se você coloca um outro alto-falante aqui por fora e injeta o sinal e ele volta a funcionar, você matou o coelho. Já está feito o diagnóstico, você já sabe que está funcionando. Se não tem tensão aqui, você tem que verificar a fonte do seu aparelho. Entendeu? Agora, não a fonte lá de cima. Lembra que a gente disse que ele estava ligando o LED do power, estava ligando tudo? Então, quer dizer, você tem que ver aonde está faltando. Não está chegando aqui. Então, aonde está sendo interrompido a tensão para vir aqui. Então, você vê que mesmo sem o esquema do aparelho, dá para você pegar e começar a olhar. E se você for ver aqui o nosso CI, né? E você vai ver esses resistores, esses capacitores aqui, e levantar o esquema lá por trás também, esse aqui, você vai ver que esse esquema que está aqui e aqui é muito semelhante a esse que está aqui na folha de dados. Ou seja, a própria folha de dados do circuito integrado está lhe dizendo mais ou menos como é que é o esquema padrão desse rádio. Ora, sempre igual? Não. Às vezes pode ter um valor diferente, aqui pode ter um capacitor a mais ou a menos, algumas pequenas diferenças, mas a base vai ser a mesma, tá? Porque isso aqui é um circuito integrado, gente. Então o que vai à volta dele vai depender muito de como está ligado, mas vai ser sempre muito semelhante a isso. É por isso que as folhas de dados já se fornecem esses circuitos padrões, ok? Que é para facilitar a vida do técnico que está fazendo a manutenção lá com este equipamento. Pois bem, e aí, no mesmo rádio lá, vamos lá, nós temos esse CXA 1619BM da Sony, né? Bom, o que faz esse cara? Esse cara é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. É um pino, é um CI de 28 pinos, né? Mas aqui, ó, você vê que tem também um circuito em volta aqui, que é um circuito básico desse tipo de circuito integrado. E vamos aqui ver uma coisa, né? Vamos ver que aqui eu tenho a chave de AM/FM, não é? Temos aqui a minha antena de FM, tá? Aí nós temos aqui, né, o FI, o RF, entrada de AM. Você vê que ele vem aqui pelo capacitor variável e pela L1, né? Vem puxando para aqui o RF de AM, o RF de FM vem aqui pela L2 e o capacitor variável. Pela L2 e o capacitor variável, né? Vê que o L3 aqui é responsável pela oscilação de FM, e o L, que essa bobina aqui é a bobina osciladora de AM.
Essa bobina aqui não está ligada aos nossos capacitores. Essa bobina não está ligada aos capacitores, mas ela está vindo aqui no meu oscilador de FM. Ela o que que é? É esse componente aqui, ó. Tá vendo? Bem, então estamos aqui com o nosso CXA1619BM, que é, na realidade, esse cara aqui, né? E o que nós podemos dizer aqui? Olha que aqui ele está me dando quase que o esquema completo desse rádio. Isso aqui está na folha de dados do nosso CI. Não está no esquema do AIVA. O AIVA não tem esse esquema aqui. Eu não tenho o esquema desse AIVA. Isso aqui é praticamente... Desculpa. É praticamente o esquema completo do radinho. Da parte de FM, claro, né? Então vejam bem, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a nossa antena de FM, né? Aqui nós temos a antena de AM, está aqui, né? E está aqui, tá? Antena aqui é a antena osciladora. Aqui é a de RF, né? Está aqui. Então vocês vejam que esse cara me dá um circuito básico, que é o circuito que está ali naquele rádio. Puro e simplesmente isso. Então, se você vai querer fazer uma manutenção naquele rádio e quer verificar o esquema, tá aqui o esquema dele. Não é o esquema daquele rádio, tá? As folhas de dados dos circuitos integrados são uma excelente fonte de consulta para você verificar esquemas inexistentes de equipamentos. O equipamento, quando tem um CI lá, ou tem um CI de saída, pode ser um CI de, como é que se fala, de amplificação, um amplificador operacional, pode ser um CI oscilador, qualquer CI que você tenha. No equipamento já é um norte que você pode ir na folha de dados desse circuito integrado e buscar lá os circuitos básicos dele. E esses circuitos básicos vão ser muito parecidos, se não forem uma cópia idêntica do que está na folha de dados do próprio componente, certo? Então, aqui você já tem condições plenas de fazer a manutenção do rádio com segurança, sabendo como é que funciona o circuito dele. Estão vendo? São dois casos que eu mostrei, dois CIs que estão aqui no nosso radinho, né? Então aqui a parte de áudio, aqui com o KA2209, e a parte de FI de AM/FM, né? A parte de sintonia de AM/FM com o CXA1619, ok? Que dão bem assim para vocês uma noção de que é possível fazer manutenção sem esquema. Não vamos entrar muito nisso. Eu vou ainda trazer mais vídeos sobre esse assunto, mas aí vai ser mais na bancada, né? Isso aqui, o vídeo de hoje é mais para abrir os olhos para vocês de que há a possibilidade de fazer manutenção em equipamentos sem ter os esquemas, o esquemário, o manual do equipamento, tá? Como eu já disse lá no Eletrônica Fácil e Prático, lá no curso de Eletrônica Fácil e Prático, também disse no componente, eletrônica ela é repetitiva, né? Ela repete muita coisa. Esse é um caso deles. Quando vocês têm lá um circuito integrado, né? No caso desse rádio, que tem aqui o integrado de áudio, de amplificador, esse integrado de FI, vocês vão ter capacidade de fazer manutenção sabendo que componentes estão aqui, o que eles estão fazendo. Por quê? Porque você tem a folha de dados dos circuitos integrados, ok? Bem, espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família em paz e saúde, e vemos no próximo vídeo, tá ok? Um grande abraço, até lá!